Olá! No vídeo de hoje vamos realizar uma estimativa de temperatura em uma placa por meio do método de Lagrange. O problema analisado consiste em uma tentativa de usar o método de Lagrange para avaliar a temperatura em um ponto xi, yi de uma placa. No início, pede-se o número da matrícula do aluno para que sejam gerados os parâmetros necessários. O método dos multiplicadores de Lagrange permite encontrar o máximo ou o mínimo de uma função multivariável que é restrita a um domínio com o tipo fronteira. Os problemas de otimização com restrição que contenham minimização ou maximização de uma função, nos quais a entrada possui qualquer número de dimensões, sua saída torna-se sempre unidimensional, quando não se tem uma noção nítida de máximo com saída de valores vetoriais. Iniciamos a programação inserindo as bibliotecas e a formatação para obtenção dos parâmetros que serão utilizados no método de Lagrange a partir da RA do aluno. Em seguida, fazemos o cálculo das coordenadas xi e yi, que correspondem ao ponto médio entre x1 e x2, y1 e y2, respectivamente. Na sequência, aplicando o método, transformamos um problema de funções de duas variáveis em uma só, fixando inicialmente a linha y1 e fazendo a interpolação apenas em função dos valores de x. Para a interpolação, precisamos definir uma função interpoladora que depende do valor de xp, igual a xi, dos vetores x com valores de x1 e x2, e y com valores de função de x1 e y1 e função de x2, y1, e do grau n do polinômio. Na definição da função interpoladora, temos que apresentar o valor inicial da interpolação. Depois, no nosso k, temos para k de 0 até n mais 1 a variação p igual a 1, que representa uma variável acumuladora associada a um produto. Para o laço j de 0 até n mais 1, e se k for diferente de j, é feito um novo cálculo para p, onde multiplica-se o p pela equação correspondente ao polinômio LK de x, para logo depois multiplicar p por yk e somar yp1, sendo yk referente aos valores presentes no vetor y, retornando assim o valor de yp1, que refere-se à temperatura no ponto desejado. Dando seguimento à explicação, fixa-se agora a linha de y2 e fazemos a interpolação novamente em relação a x. Essa parte do código segue o mesmo raciocínio da parte anterior, com algumas mudanças no nome da função interpoladora, no vetor y, que está agora se referindo aos valores de f de x1, y2 e f de x2, y2, e no nome da variável yp1 para yp2, na chamada da função interpoladora, obtendo assim a temperatura do ponto xi, y2. Por fim, na última parte do código, fixamos a coluna de xi e fazemos a interpolação em relação aos valores de y. Neste caso, as mudanças estão presentes nas seguintes partes. Trocamos o vetor x por y, sendo este referente aos valores de y1 e y2 já fornecidos no início do programa. Trocamos também o vetor y por z, que se refere aos valores de yp1 e yp2 que obtivemos nas partes 1 e 2 deste código. O ponto de interpolação agora é yp, que é igual ao valor de yi. E por fim, mudanças no nome da função interpoladora, que depende agora de yp, y, z e n, nas equações nos laços subsequentes, para ficarem em função da interpolação em y, obtendo assim, ao final, a temperatura no ponto xi, yi. Além da determinação da temperatura para o ponto x e y, desenvolvemos a análise gráfica do problema. Para isso, foi criado um gráfico com os pontos x e y na base e a função que define a temperatura no eixo z. São apresentados dois gráficos, o primeiro na posição inicial, porém, para facilitar a visualização da distribuição da temperatura, criou-se um segundo gráfico, apresentado por um ângulo diferente. A partir do código base apresentado pelo professor, obtivemos as animações gráficas do projeto 5 para os dois RAs.
Analisando o resultado de temperatura obtida, podemos afirmar a funcionalidade do método utilizado nos quesitos precisão e velocidade de cálculo. Portanto, o método de Lagrange demonstra sua eficiência e praticidade para a resolução do exercício aqui proposto. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que achou dos exercícios.